Olá, pessoal do ensino médio. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso curso, então, de filosofia, correto? Meu nome é Marcelo Barna, eu sou professor de filosofia do ensino médio. A aula de hoje, então, ela se chama Atitude Filosófica, o porquê estudar filosofia. Uma aula que está calcada ou baseada no livro do Cotrim, que eu utilizo em sala de aula. E esta aula, então, ela tem a função de dar continuidade na aula anterior, tá? Que é o que é filosofia. Tá ok? Bom, fazendo um breve resumo do que é filosofia, né? Na primeira aula eu falei sobre isso. Filosofar é uma experiência do pensamento que tem suas peculiaridades, ou seja, tem as suas particularidades, as suas propriedades, né? Aquilo que é próprio da filosofia. Trata-se de uma maneira um pouco diferente de pensar sobre as coisas, que foge à rotina, ao automático, mas mesmo assim é acessível a todos. A filosofia, segundo Merleau-Ponty, é aprender a ver o mundo de uma maneira diferente. Tudo bem? Então, esse aqui é um breve resumo. Lembrando que filosofia é a busca do conhecimento ou do saber, ou aquele que ama o conhecimento ou o saber. Filosofar, então, é a ação da filosofia, daquele que busca. Né? Então, filosofar é todo aquele que busca o conhecimento e o saber. E a aula, então, só voltando um pouquinho, né? É uma experiência do pensamento. Nós nunca paramos de pensar, né? Nunca paramos de pensar. E só que o pensamento da filosofia ele é um pensamento um pouco diferente, porque ele foge à rotina, ao automático, aquilo que é comum, né? Não é o tipo de pensamento, olha, será que vai chover ou vai fazer calor? Será que o meu time vai ganhar ou o meu time vai perder? Será que eu vou perder o ônibus ou não vou perder o ônibus? Não, é um tipo de pensamento na qual é utilizada a razão e existe uma lógica para isso, né? Já deixando bem claro para vocês de que a filosofia que eu procuro passar é uma filosofia também intelectual, calcada no pensamento, mas também eu, como professor de filosofia e como ser humano, eu procuro filosofar, ou seja, viver o que eu penso, tá? Então, a atitude filosófica é o termo, né? O que é atitude filosófica? Tá ok? Vamos ler com calma, para que a gente possa ir entendendo e, quem sabe, despertar algum interesse em alguém. A filosofia, ela é uma atividade profundamente vinculada à dúvida. Então, a filosofia, o ato de filosofar, ele está sempre relacionado à dúvida e às perguntas. Não existe filosofia sem perguntar. Não existe filosofia sem o verbo. Não existe filosofia sem nós nos colocarmos em contato com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos. E a partir disso, então, levantar dúvidas e perguntas, né? Portanto, para aprender a filosofar, vejam lá, para aprender a filosofar, é fundamental adotar uma atitude indagadora, que nós vamos ver mais para frente. O que é uma atitude indagadora? Né? Uma atitude de questionamento, de reflexão, de observação. Nós passamos a observar e questionar as coisas de uma maneira bem branda, né? Bem se retirando do mundo, das nossas percepções e criando uma atitude indagadora. Como afirmou o pensador alemão Karl
Jaspers, nascido em 1883 e falecido em 1969, ele vai dizer o seguinte: as perguntas em filosofia são mais essenciais que as respostas, e cada resposta transforma-se numa nova pergunta. Ou seja, a filosofia ela é um círculo, porém eu vejo a filosofia sendo um círculo em espiral, ou seja, para cima. Porque quanto mais nós nos aprofundamos nos questionamentos, mais nós também crescemos enquanto pessoas que pensam, enquanto pessoas que vão em busca de um saber e de um conhecimento. Quanto mais nós aprofundamos, mais respostas nós vamos querendo ter. E quanto mais respostas nós obtivermos, mais perguntas nós vamos fazer. O dia que nós pararmos de fazer perguntas, será o dia em que a gente pode se dar como acabada a nossa vida. Não são perguntas ignorantes, tá? Como às vezes eu escuto em sala de aula. São perguntas inteligentes. E o que é uma pergunta inteligente? Fica aí a questão, né? O que é se fazer elaborar uma pergunta inteligente? Tá ok? Então, assim, mesmo que você não tenha nenhuma intenção de se tornar um filósofo ou uma filósofa, desenvolver uma atitude indagadora e escutadora, isto é, filosófica, pode ser de grande utilidade em muitos momentos de sua existência. Vamos entender um pouquinho esse trecho, tá? Mesmo que não haja a intenção de se tornar um filósofo ou uma filósofa, ou vamos dizer assim, se passar por uma universidade, tá, de filosofia, para se obter um título de filósofo ou filósofo, né, é necessário nós desenvolvermos uma atitude indagadora, ou seja, questionadora e escutadora. Essa brincadeira aqui com essa palavra de escutar, escutadora, né, é um posicionamento que nós colocamos na vida de observar. A partir do momento que eu observo, eu escuto, tá? Quando eu me coloco numa posição de escuta, de escutar o outro, de escutar a vida, de escutar o que estão tentando me falar, escutar o que estão tentando me passar, a sociedade está querendo me passar, a vida está querendo me passar algo, eu me coloco numa posição, entre aspas, tá? Vou usar essa palavra, uma posição passiva, não no sentido de não fazer nada, mas sim apenas de receber aquilo que estão tentando me passar. A partir do momento que eu consigo perceber, abrir os meus ouvidos, passar a escutar o que eu estou sentindo, o que eu estou recebendo de fora, isso começa a se tornar uma atitude filosófica, porque eu começo a fazer um diálogo interno comigo mesmo, e um diálogo na qual eu vou conseguir discernir, ou seja, saber separar o que é útil e o que não é para a minha vida e para a minha existência. Então, em muitos momentos de dificuldade, muitos momentos da nossa existência, em muitos momentos que nós temos que tomar algumas decisões cruciais para ver se a nossa vida ela vai ou não vai, se alguma atitude minha é correta ou não é correta, esse momento de eu me colocar em passividade para observar, para escutar e criar um diálogo comigo mesmo, não a partir do que os outros querem me influenciar, mas a partir do que eu chego, é muito importante em muitos momentos da nossa vida. Então, talvez a necessidade de se estudar filosofia
o porquê estudar filosofia esteja aqui, para que possamos ser pessoas melhores e procurar chegar no equilíbrio diante a determinadas condições de vida, tá bom? Bom, aqui nós vamos fazer uma relação com a infância, né? Para entender um pouquinho como que é o pensamento filosófico, tá ok? Então, na infância, principalmente nos primeiros anos, essa atitude questionadora, receptora, indagadora é bastante comum ou natural, tá? A maioria das crianças vive mergulhada no encantamento da surpresa, da novidade, da descoberta, que se desdobra em interrogações intermináveis. Por exemplo, o que é isso? O que é aquilo? Por que isso é assim? Como você sabe? E assim por diante. Desse modo, junto com outras experiências, elas vão formando imagens, ideias, conceitos dos diversos elementos que compõem a realidade. Para quem vive com uma criança ou já conviveu com uma criança por volta de 4, 5 anos de idade, ou até um pouco antes, vai entender bem o que eu estou falando, né? Uma criança por volta de 4, 5 anos de idade, ela tem o hábito de perguntar o porquê de tudo. O porquê vivemos, porquê morremos, porquê existe o céu, porquê existe o vento, porquê vai chover, porquê chove, porquê você está triste, o que é a tristeza, o que é a alegria. Então ela começa a te fazer perguntas que muitas vezes nos deixa sem respostas e nós não sabemos responder. Então, nesse momento que nós não sabemos responder, ou mesmo sabendo responder, ela vai criando o quê? Ela vai formando as suas imagens, suas ideias, né? E os seus conceitos para dar continuidade na sua vida e se tornar uma pessoa adulta, né? Então, a filosofia, ela pode ser entendida, ou a nossa posição, como uma posição talvez pueril no sentido de ter encantamento e nos permitir a presenciar as surpresas que a vida nos oferece e que está aí. Temos que nos encantar com as coisas, porque sem o encantamento nós não fazemos questionamento, tá bom? Com o passar dos anos, porém, estamos falando das crianças, né, agora dos adultos, com o passar dos anos, porém, a vida vai deixando de ser novidade. Então, nós vamos nos tornando pessoas duras, pessoas sem sentimentos quase, pessoas amargas ou pessoas com uma série de problemas, né? E as pessoas mergulham no cotidiano das respostas prontas e acabadas e, de modo geral, esquecem aquelas questões para as quais nunca conseguiram uma explicação. Essa parte é bastante importante porque ela nos mostra, pode perguntar para os mais velhos, você que é jovem, talvez, ou você que já tem uma idade, meia idade, ou você que já está considerado a terceira idade. Podem observar como essas pessoas, determinadas faixas etárias, elas já perderam o encanto pela vida e mergulham e buscam respostas prontas e acabadas. E se esquecem, né, das perguntas que nunca conseguiram explicação. Ah, mas professor, você está viajando. Não. Vamos lá, então. Se abrimos o Facebook ou o Instagram, está cheio de pessoas ali colocando frases. Cadê?
prontas, frases acabadas, modos de viver e modos de ser prontos e acabados, como se estivesse dentro de uma fórmula pronta para que você atinja o seu ideal de vida e a sua constituição existencial. Veja, se nós nos colocarmos, como eu falei lá atrás, se nós nos colocarmos numa atitude indagadora, deixa eu ver se dá para voltar aqui, que eu estou gravando num programa diferente. Ah, dá, legal. Deixa eu ver onde está isso. Aqui. Se nós nos colocarmos numa atitude indagadora e escutadora e nos mantivermos sempre nessa condição, nós vamos ver o quanto a vida se torna mais bela. Não precisamos de respostas prontas, apenas precisamos aprender a escutar a nós mesmos e fazer as nossas próprias perguntas. Nas minhas aulas de filosofia, deixa eu voltar lá onde é que eu estava aqui. Nas minhas aulas de filosofia, eu sempre falo, eu passo o que eu tenho que passar, mas eu nunca dou uma resposta pronta. Eu posso dar uma resposta pronta diante a um determinado pensador, segundo o que aquele pensador... Agora é engraçado, segundo o que aquele pensador pensava, ou quais eram as concepções dele, mas eu jamais dou uma resposta pronta. E isso eu escutei de alguns alunos, que, na verdade, eu passava as aulas, mas eu deixava eles livres para pensarem, chegarem nas hipóteses de pensamento. Uma hipótese não é um pensamento fechado, é só uma possibilidade. Desculpa. Então, tendo isso em mente, a gente pode aprender um pouquinho a saber que a vida vai nos tornar pessoas amarguradas, pessoas que vão buscar respostas prontas e acabadas, modelos de existência, que vão nos prometer uma série de coisas que, na verdade, não vão trazer felicidade, não vão trazer explicação, não vão trazer nada. Simplesmente por nós não termos a consciência de que somos capazes de pensar, nós vamos achar uma... É que não dá para escrever aqui, cara. Doutrina. Nós vamos achar um conjunto de ideias prontas que vai talvez fazer sentido para mim. Eu não preciso disso. Nós não precisamos disso. Nós precisamos, talvez, eu penso, de sim, as doutrinas são importantes, porém, aonde está o meu ser, a minha verdade? Né? A atitude filosófica constitui, portanto, então a atitude filosófica, o comportamento filosófico daquele que busca o conhecimento, constitui, portanto, uma espécie de retorno a essa primeira infância, que nós já falamos, a essa maneira de escutar e sentir as coisas. E como começar de novo na compreensão do mundo por meio da dúvida e de sucessivas indagações? Essa é uma pergunta interessante, né? Se eu me tornei uma pessoa já com pensamentos ou doutrinas e um estilo de vida já pronto e acabado, né? Como que eu vou começar tudo de novo? Como que eu vou começar a questionar? Essa aula talvez seja para jovens, e os jovens aprendem muito com seus pais ou cuidadores, né? E escutam, filho, a vida não é assim, é assado. Filho, tem que ser assim, não tem que ser assado. Você acha que você sabe tudo e não sei o que lá. Bom, enfim. Provavelmente, esses pais ou cuidadores estão querendo o melhor para vocês. Vamos partir desse princípio. Porém, também eles não param para escutar quem são vocês. Então, não se tornem pessoas amarguradas e pessoas já com pensamentos prontos. Se tornem pessoas pensativas. Deixa o outro falar. Se for algo benéfico para você, que eu acredito que a maioria deseja isso, apesar que tem uns pais e umas mães aí que só por Deus não deveriam nem ter tido filho, né? Se for algo útil para você, guarde isso para você. Respeite, sim, seus pais. Porém, se for algo que você pensa, olha, observe e fala, não, isso aí não é meu, procura fazer aquele diálogo inicial que nós falamos, né?
tem uma atitude escutadora, porém tem uma atitude indagadora consigo mesmo, para depois você conseguir ir para o diálogo externo. Primeiro é o diálogo interno, para depois você ir para o diálogo externo. É claro que esse começar de novo não é possível no sentido literal da expressão, né? Porque você já conhece, sente e imagina muitas coisas a respeito do mundo, aquilo que nós falamos no slide anterior, das pessoas, de si mesmo ou si mesmo. E não é possível apagar toda essa vivência, tá? Então, toda essa vivência que nós já carregamos, não é possível apagá-la, ela já está aí. Você já tem um repertório de conceitos, imagens e sentimentos sobre tudo que foi fundamental para a sua existência até este instante, inclusive psicologicamente falando. Fundamental, tanto para o bem quanto para o mal. É só voltar lá no meu YouTube e ver as aulas que eu tenho sobre o processo de individuação de Carl Gustav Jung. Tem a primeira e depois tem a segunda que eu falo um pouquinho da sombra e uma perspectiva da filosofia hindu, tá? Então, assim, mesmo sem ter consciência disso, mesmo que seja inconscientemente, tudo aquilo que é fundamental já está dentro de nós, porque segundo a psicanálise, até os 5 anos de idade, a nossa personalidade ela já está formada, ok? Então, é normal que você se mova pela vida orientada por esse mapa, ou seja, dessas coisas prontas, sem precisar fazer tantas perguntas quanto uma criança que ainda não montou seu próprio repertório. Pô, agora está complicando, né, professor? Sim, agora está complicando. Se o senhor lá atrás, se você lá atrás falou que é possível nós nos colocarmos numa posição indagadora, questionadora, e agora fala que a gente tem tudo pronto, né? Então, como que é isso? Sim, é isso, porque nós somos, normalmente, né, a gente se move pela vida de uma maneira pronta. Foi criado um mapa mental, foi criada uma forma de ser, e nós guiamos a nossa vida através desse modo de ser. Ponto final. Então, eu estou muito confortável da maneira que eu sou. Para que eu vou parar e vou pensar? Para que eu vou parar e questionar? Bom, e os jovens, então, para que eu vou pensar no meu futuro? Né? Como eu escutei um dia de um aluno, professor, por que eu venho na escola? Para que eu vou querer estudar essas coisas? Por um lado, eu até entendo a pergunta dele. Ele falou que ele precisava de dinheiro, então ele não precisava estudar. E por outro, eu não entendo a pergunta dele, porque se uma pessoa vai até a escola e ela não sabe o que ela está fazendo lá, eu acho que fica um pouco complicado. Estudar é diferente de frequentar escola. Isso eu sempre falo nas minhas salas, nas minhas aulas. Preste atenção, estudar é diferente de frequentar escola. A grande maioria frequenta a escola. A grande maioria vai à escola. Mas a minoria estuda. Por quê? O que exige estudar? Estudar exige você pegar o seu livro, o seu caderno, o seu computador, o seu WhatsApp, o seu celular, sentar sua bunda na cadeira, como diz o professor Clóvis de Barro Filho, senta a bunda na cadeira e vai estudar, vai ler. Pega a caneta, eu tenho um monte de caneta aqui. Pega a sua caneta, né? Pega o seu papel, o livro aqui do lado, faz anotações, escreve, estuda, 1, 2, 3, 4 livros na sua frente abertos, vai estudando, vai fazendo anotações, vai buscando conhecimento, referência bibliográfica e tal, e tal, e tal. Isso sim é estudar. Frequentar a escola não é estudar. E aí eu entendo a pergunta dele. O que eu estou fazendo aqui? Né? Bom, voltando um pouco então, estudar
significa ter uma questão indagadora e questionadora, tá? Esse pode ser uma maneira de se tornar um sábio também. Há momentos, porém, em que o repertório que uma pessoa tem não serve para enfrentar determinada situação. Percebem? Então, aqui o seu mapa mental, há momentos em que ele não vai servir para que você enfrente uma determinada situação. Não é completamente satisfatório, amplo, renovador ou criativo. É então que surge a quebra, o estranhamento, que mencionamos anteriormente, não falei disso, mas eu vou falar, em relação ao fluxo normal do cotidiano. Trata-se de uma oportunidade para começar a pensar na vida de uma maneira filosófica, isto é, para começar a indagar e duvidar. Ou seja, há determinados momentos na nossa vida em que a gente, hoje é muito comum falar sobre isso, em que nós entramos em crise. Crise, em francês, significa encruzilhada. É quando nós estamos numa encruzilhada e estamos no meio dessa encruzilhada e precisamos escolher um caminho, só que nós paramos. Crise significa parar, ficar catatônico, sem saber o que fazer e qual caminho seguir. E é nesse momento, então, que muitas pessoas possuem uma, vamos dizer assim, uma iluminação, né? Uma conversão no sentido religioso, de que ela se indaga. Ela fala, e agora? O que eu faço? Apesar de eu ter tido uma vida toda dessa maneira, agora eu preciso sair disso. O que eu faço? Então aí é uma grande oportunidade para que a gente tenha uma mudança crucial em nossa maneira de ser, pensar, falar e escutar. Tudo bem? Filosofia, ela é importante, porque filosofia é saber viver através de um conhecimento que te traga um equilíbrio diante aos prazeres da vida. Tudo bem? Bom, a aula acho que foi um pouco longa, eu não contei o tempo, que eu estou gravando no outro programa, vou ter que editar. Assim, eu agradeço a todos vocês pela paciência, peço que deixem aí os seus comentários, né? Deixa o like, o joinha aí embaixo, se gostou, se não gostou, também não posso fazer nada, que é a minha maneira de dar aula. Se inscreva aí, se você gostou, né? Se inscreve no meu canal para receber as novas notificações, tá ok? Clica no sininho, tá ok? O meu canal do YouTube é esse mesmo, Marcelo Barna. Eu também estou lá no Instagram, marcelo.barna, tá? E no Instagram eu tenho alguns vídeos no GVT, na qual eu trato de alguns assuntos, de poesia, poema, declamo poesias de minha própria autoria. Tá? É uma brincadeira que eu gosto de fazer. Tem aqui no YouTube, mas no YouTube eu já coloco na vertical mesmo, faço lá uma ediçãozinha e tal, né? E no GVT ela é nua e crua, tá certo? Quem quiser tirar suas dúvidas ou bater um papo, é só deixar o seu comentário aí embaixo, tá? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desta aula e desejo a todos vocês que fiquem em paz. Muito obrigado.